Seja bem-vindo ao canal Genuíno Cristão. Antes de irmos para o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. E eu espero que você ouça a mensagem com temor e tremor. Quando você estuda ou você observa os meios que o homem ele criou para prever certas coisas, você fica impressionado como você vai ver, por exemplo, o termômetro é um instrumento que serve para medir a temperatura. Tantos outros, mas nenhum outro instrumento é capaz de medir o futuro, os tempos e as estações, senão este instrumento, a Bíblia. Nós somos o único povo, a única instituição que pode saber com precisão o que está acontecendo no mundo agora. O que é para o ímpio todos os acontecimentos, senão causa e efeito, ação e reação? Nós não. Nós podemos fazer com precisão a leitura das coisas. E é mais do que apenas intrigas e conflitos políticos, problemas na natureza ou econômicos e sociais. Para nós, marca a entrada, ou marca o início, ou o fim de uma era prevista pelos profetas do Antigo Testamento, pelos apóstolos e pelo Senhor Jesus. Cristo vem. Quem sabe a nossa geração não será a geração que contemplará todos os acontecimentos descritos nesse livro acerca do fim. Tudo o que foi dito em Mateus 24, 2 Tessalonicenses 2, em Apocalipse, não esteja prestes a se cumprir na sua totalidade ou em quase nela. Daniel escreveu este livro quando estava preso, cativo, na Babilônia, sob o regime de Nabucodonosor. Ele foi separado para servir na corte e serviu em 3 reinos. Serviu no de Nabucodonosor, serviu em Belsazar e também em Dario. O livro é dividido em 2 partes. A primeira parte, que vai do capítulo 1 ao 6, é uma parte histórica, que ele vai consolar o povo. Do 7 em diante, o livro se destina a uma parte profética. Ele vai ter visões e revelações acerca do futuro do povo de Deus. E mais ainda, as visões são para além do povo daquela época. Daniel vai ter visões e revelações da última metade da última semana, o fim do fim, a consumação dos séculos. Daniel começa vendo 4 animais terríveis, feras selvagens, que subiam do mar. E o último dos 4, o quarto, é o mais assombroso e o mais terrível. E o texto diz que estes animais que Daniel está vendo são reinos liderados por reis. Reinos que entrariam no poder, seriam substituídos até a chegada do Messias. A visão então é de reinos que governariam o mundo inteiro até a chegada do Messias, e um outro reino que governaria além da era do Messias, depois do Messias. E isso está no capítulo 15, no versículo 15, Daniel 7, 15, diz assim: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, as visões da minha cabeça me perturbaram. Fica com o dedo no 15, pensa naquela época, 2.000 anos, 3.000 anos atrás, Daniel vendo isso, ele ficou completamente perturbado, ele não tinha condição de descrever a visão daqueles 4 monstros.
Então ele vai perguntar, ele vai pedir a interpretação dos sonhos, verso 16. Cheguei-me a um dos que estava perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. 17. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Agora volta para o 7, verso 1. Então, é revelado a Daniel que aquelas visões assombrosas, cada um daqueles animais, cada um daqueles monstros, são reinos, com seus reis, que governariam até a chegada do Messias. Lembrando que ele está cativo na Babilônia. Nós estamos aqui há mais ou menos 6 séculos antes de Cristo. E ele vai ver governos que reinariam e seriam sucedidos por outros até Cristo. E eles são representados na figura de animais selvagens. Por quê? Para demonstrar o seu poder, para demonstrar quanto esses reinos seriam poderosos e quão destrutivos seriam aqueles que se opusessem. Agora vamos conhecer com alguns detalhes a característica de cada um destes reinos, ou de cada um desses animais, de cada uma dessas feras que Daniel vê. O primeiro monstro que Daniel vê, o primeiro animal, é um leão, está no verso 4. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia, enquanto eu olhava, e foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, lhe foi dada a mente de homem. O primeiro animal que Daniel vê é um leão com asas. E lá no 16, o ancião dá a interpretação que é um reino com rei. Que reino é este então, do verso 4? Daniel vê aqui o reino babilônico, é uma figura do império babilônico. E ele é demonstrado como um leão. O leão era o símbolo do império babilônico, porque mostra a sua força e o seu poder destrutivo. E quando ele fala das asas, esse animal era um leão alado que perdeu as asas. Ele mostra a figura de Nabucodonosor, quando estava no auge do seu poder e blasfemou contra o nome de Deus. Deus amaldiçoa Nabucodonosor e o faz pastar junto com as feras, e depois o restabelece, é a figura dele se tornando como homem. O primeiro reino é o Império Babilônico, um dos mais poderosos que entrou nessa terra. E tinha o seu rei Nabucodonosor, uma figura faraônica, impotente, que dominou o mundo durante muito tempo. E um reino que, a semelhança dos outros, teve sempre como um dos seus propósitos oprimir o povo de Deus, perseguir, escravizar, tolir dos seus direitos, impedir a adoração ao Deus verdadeiro. E foi isso que Nabucodonosor fez quando sobe no poder, invade Jerusalém, destrói o templo e leva em três levas boa parte do povo do Reino do Sul, Judá, para Babilônia. O segundo monstro que Daniel vê é um urso. Não é aquele ali não, é um urso. Aquele ali, vocês não entendem porque o apelido dele era Urso Puff, da Disney. Não tem nada a ver com aqueles da Canadá, né? Do Canadá. Porque esse apelido ele recebeu há 25 anos atrás, por aí. O segundo monstro que Daniel vê é um urso. Está no verso 5, vamos ver. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre dentes, trazia 3 costelas e lhe dizia: levanta-te, devora muita carne. O segundo monstro
que ele vê é um outro reino, um outro império que subjugou o Império Babilônico. É o Império Medo-Persa. Depois de anos de reinado da Babilônia, o Império Medo-Persa conquista as nações e destrói o Império Babilônico. Por que esse urso está com 3 costelas na boca? Porque são 3 batalhas que ele enfrenta e ele vence. Contra a Babilônia, o Egito e Lídia. Vem com elas na boca. Ele derrota essas 3 nações e ele as devora. Muita carne significa povos subjugados. Agora, quem toma o poder mundial é o Império Medo-Persa, que vai durar também um bocado de tempo. O terceiro monstro, vamos ver agora o terceiro monstro, está no verso 6. Depois disso, continuei olhando, eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. O terceiro monstro que Daniel vê é um leopardo. É um terceiro reino que agora assume o poder mundial, é o reino greco-macedônio. Por que ele é comparado a um leopardo? Por causa da agilidade, é um dos animais mais rápidos do mundo, é o leopardo. E por 2 razões. Primeiro, por causa de Alexandre o Grande, que era a cabeça desse império. Diziam que ele era um homem extremamente ágil. E tinha os seus exércitos, os exércitos macedônios, eram de homens muito ligeiros. Dizem também que é leopardo por causa da velocidade com que ele tomou o poder. Em 13 anos, ele tinha o poder do mundo inteiro. Em 13 anos, ele helenizou o mundo inteiro. Alexandre o Grande fez isso de forma rápida. Por isso é considerado o leopardo. Vejam só, 3 reinos poderosíssimos, um sucedendo o outro, e todos ilustrados como feras. Por quê? Por causa do seu poder de morticínio, de subjugar pela força, de derrotar impérios, nações, através de sangue derramado, carneficina sendo promovida, maldade, totalitarismo. E isso foi comum nos 3 reinos. Isso desde a época de Daniel. Quando Daniel tinha aproximadamente 15 anos, foi que a Babilônia toma o poder. Então, desde lá até o Novo Testamento, estas visões vão se consumando, estes reinos vão governando. Agora o quarto, o último, o mais terrível deles. Que animal é esse? Daniel não descreve, não fala se é urso, leão, não fala se é lobo, serpente. Veja só, verso 7. Depois disso eu continuava olhando nas visões de noite. Eis o quarto animal. Daniel não consegue descrever. Ele só diz esses adjetivos. Ele é terrível, ele é espantoso, e ele é sobremodo forte. Ou seja, o mais forte que ele já viu. Ele tinha dentes. A mordida de um leão, ela é destruidora, de um tigre. E é com dentes naturais. Mas esse tinha dentes de ferro. Uma fera incontrolável. E ele devorava e fazia em pedaços. E pisava aos pés o que sobrava. Quer dizer, ele destilhaçava a presa e ainda pisava os pés dos fragmentos desse corpo. Ele tinha outra característica, ele era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 chifres. Tudo indica que esse monstro, quarto monstro, que Daniel está vendo, segundo a interpretação que é dada, não pode ser outra coisa senão também um reino, um império, um sistema. Qual império, reino e sistema foi um dos mais
poderosos de todos os tempos. Mais poderoso que o Egito, mais poderoso que o babilônico, que o grego macedônio, que o medo persa. Esse animal feroz que ele está vendo é o Império Romano, que nasceu 100 anos antes de Cristo e durou 5 séculos. É o Império Romano. É o que mais perseguiu os cristãos. É o que mais força, mais tirania dominou o mundo. É o que mais promoveu carneficina e o que mais blasfemou o nome de Deus, a ponto de um dos seus imperadores, que era Flávio Titus Domiciano, arrogar para si o título de Senhor e Deus. Ele pediu que fosse adorado. Daniel está vendo aqui o Império Romano. Tem na figura de Nero, um dos maiores sanguinários, um dos que mais perseguiu os cristãos. Jogava-os no Coliseu Romano, acendia os seus jardins, pregando eles em postes e queimando-os vivos. É este animal, este reino que Daniel vê, o Império Romano. Entretanto, o Senhor disse, pastor Paulo, na sua introdução, que estes reinos e esses animais iam até Cristo e além dele. O Império Romano foi até Cristo e depois foi conquistado pelos bárbaros, durou mais 4 séculos e conquistado pelos bárbaros. E daí em diante outros reinos vêm vindo até os de hoje. Nós temos hoje a União Europeia, essa globalização. De certa forma, parece que estão se unificando para criar um novo Império Romano, uma nova Babilônia. Mas o Senhor parou no Império Romano. É verdade. Sabe por quê? Tem algo estranho com esse quarto animal. Me parece que esse quarto animal, ele descreve o Império Romano, mas ele descreve um outro império, um outro governo, que vai além dele. Porque Daniel deixa uma brechinha para esse quarto animal que revela esse animal. Ele não conseguiu se ocultar, ficou uma perninha de fora que faz ele diferente de tudo. O verso 7 diz, na última frase, ele tinha 10 chifres. 10 chifres. Me parece que essa figura desse animal de 10 chifres é citado outra vez na Bíblia, em outro livro. Adivinha qual? Apocalipse, capítulo 13. Parece que João tem a mesma visão de Daniel. Apocalipse 13, 1 diz assim: e vi do mar subir uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. É o mesmo número de chifres que Daniel está vendo. Segundo João, o que ele está vendo subir do mar é uma besta, o grego é therion, é um monstro, uma fera horrenda. Ele está vendo o último governo, o último império, o último sistema, a besta. Então esse animal que Daniel está vendo aqui, que ele não consegue descrever, ele está tendo uma visão escatológica. É um reino que está para além do seu tempo, está para além do período intertestamentário, está para além do período neotestamentário. Este reino está para o tempo do fim. Daniel está vendo aqui o que ele está vendo aqui é a besta que João viu subindo do mar.
Ele está vendo um sistema de governo mundial, um império totalitário, autoritário mundial, o mais poderoso que esse mundo já viu, mais terrível que o egípcio, mais terrível que o babilônico, mais poderoso que o medo persa, mais ágil que o grego macedônio e mais aterrorizante, mais devastador que o maior império que já teve, o Império Romano. Ele vê a besta, porque ele é muito diferente. Veja o verso 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente dos outros todos, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, e que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Veja só, Daniel mesmo faz a mesma indagação que eu, quando eu descrevi que era o Império Romano. Aí Daniel diz: não, mas você já me descreveu o que eram os quatro animais, mas este quarto aqui, ele é muito estranho, ele é muito diferente. Eu nunca vi nenhum animal como ele. Ele fica com dúvida. E o verso 23 e 24 vai mostrar mesmo, olha lá. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos, babilônico, medo-persa, greco-macedônio e romano, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra. A extensão dele é mundial, e pisará os pés e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3. O que são os 10 chifres? Ele está dizendo que esse reino é distinto de todo outro, ele se erguerá e reinará mundialmente. E os 10 chifres são os mesmos 10 chifres que Daniel vê. O que é isso? São nações, confederações. Esta besta reinará com o apoio das federações, com o apoio dos reinos, com o apoio do mundo inteiro. Autoridades, poderes políticos, militares, mundiais se levantarão em apoio à besta do último tempo. Nós temos aqui, quando Daniel vê esse último animal, ele vê o sistema, ele vê o reino, ele vê o império. Mas note, todo sistema, todo reino, todo império tem uma cabeça, tem um rei. O babilônico, sistema império, tinha uma cabeça, Nabucodonosor. O medo persa tinha Ciro. O greco macedônio é o império, o reino. Tinha uma cabeça, um rei, Alexandre o Grande. Essa besta que Daniel está vendo sair do mar, que governará o mundo no final, é um sistema de governo mundial, que também tem que ter uma cabeça. Que cabeça é essa que liderará o mundo no último século, no último tempo? Quem é essa figura? Quem é esse rei? Quem é esse governante que liderará o mundo? Está no verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Daniel aqui está vendo a cabeça do império. Este chifre pequeno que sobe é o anticristo. É o anticristo. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.